Olá, bem-vindos a mais um Fórum Autodata, hoje sobre a indústria de pneus. É um dos mais importantes e tradicionais segmentos da indústria automotiva brasileira. Estamos reunindo aqui o Alberto Maier, presidente da NIP, Jean-Claude Kim, presidente da Goodyear Brasil, e Paulo Dalpino, presidente da Pirelli América do Sul. Eu agradeço desde já a presença de vocês. É uma ocasião rara, pelo menos aqui em Autodata, é a primeira vez que a gente reúne assim, praticamente a nata da indústria de pneus, e por isso, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês. Eu queria iniciar essa nossa conversa, aproveitando essa importância toda, para a gente poder fazer para a gente localizar o que é essa indústria de pneus. Eu queria começar com o nosso amigo Alberto Maier, falando, Maier, qual é o tamanho dessa indústria de pneus? Essa indústria de pneus é praticamente mais antiga do que a própria indústria automotiva no Brasil. Quantas indústrias temos hoje? Qual que é a capacidade produtiva dessa indústria de pneus? O que ela representa hoje no Brasil? Olha, nós temos 10 empresas e 16 fábricas que estão espalhadas no sul, sudeste, norte e nordeste do Brasil. Elas empregam 26 mil pessoas como empregos diretos. E em toda a cadeia, com pontos de venda, os revendedores oficiais, depois mais os reformadores, etc., essa cadeia chega até 250 mil pessoas. São 5 mil pontos de venda que tem. Nós representamos mais ou menos 0,7% do PIB. E no ano passado se produziram 64 milhões de pneus. Já foram produzidos em 2010 67 milhões e esse número deve ser repetido esse ano. Vamos chegar muito próximos a 67 milhões de pneus esse ano também. É um setor que remunera muito bem, no setor industrial é o que melhor remunera. E com pagamento de impostos, vem fazendo grandes investimentos, foram feitos entre 2006 e 2011 foram investidos 7,3 bilhões de reais. Continuam num programa de investimento que vai até 2015, mais 3,4 bilhões de reais. E é uma indústria que está perfeitamente aparelhada, que conhece bem o Brasil, então faz produtos que têm alta tecnologia aplicada nas condições de rodagem brasileira. Desses 64 milhões de pneus, 67 milhões de pneus que você falou, quanto disso é mercado de reposição, quanto disso O mercado de reposição tradicionalmente é metade. O ano passado foi 51%, 31% equipamento original e 18% a exportação. E é mais ou menos essa a divisão, pode variar um pouco mais. No balanço semestral que nós estamos começando a divulgar, esse número foi um pouquinho menor, a reposição chegou a quase 50% e o equipamento original 32% e a exportação 17%. Certo. Vamos passar agora um pouco para as nossas fábricas. A Goodyear e a Pirelli que estão aqui praticamente desde o começo do século passado. Né? São mais de 80 anos de história, quase 90 anos de história aqui. Vamos primeiro para a Goodyear, né? Quem mora aqui em São Paulo, a gente comentava um pouquinho antes do programa que para os paulistanos, a Goodyear ela faz praticamente parte da família de quase todos os paulistanos. Alguém já passou, ou conhece alguém que já passou pela Goodyear. Conta um pouco do que é essa Goodyear hoje aqui no Brasil, Kim. Sim, como você disse, temos um escritório aqui desde 1919 e uma fábrica, a primeira fábrica em São Paulo, desde 1939. E agora temos uma nova fábrica, a segunda fábrica americana construída em 1973. Para nós, o mercado brasileiro é muito importante, um dos mercados maiores do mundo, tem mercado automóvel, um parque automóvel muito grande e para nós é também um mercado de crescimento. E então é um dos mercados os maiores da empresa Goodyear ao nível mundial. E para a Pirelli, como é que funciona essa estrutura toda? Que a Pirelli tem uma história muito parecida. É brasileira, com é brasileira. No sentido outro dia conversando com o teu
teu comercial lá, o SGLO, ele me falava que talvez a Pirelli aqui no Brasil seja maior até do que na Itália. Bom, em termos de presença de mercado, porque o Brasil e a América Latina, acontece na Argentina também, é um mercado onde a Pirelli é market leader. E dentro do grupo, a parte América Latina é uma parte muito relevante. A Pirelli opera no Brasil há quase 85 anos, com 5 fábricas, 3 no estado de São Paulo, que são Santo André, Campinas e Sumaré, uma em Gravataí, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e a outra em Feira de Santana, estado de Bahia. E é uma presença, é um orgulho para a Pirelli, porque em todos esses anos é uma empresa que continuou sempre crescendo, sempre sendo market leader, com uma presença muito forte no original equipment, tanto que a nossa presença vis-à-vis outros mercados da Pirelli e também vis-à-vis o total do mercado, a nossa presença no original equipment é muito forte, chegamos a quase 45% de market share, que significa que quase um carro entre 2 produzidos no Brasil tem pneu Pirelli, e um mercado de reposição que é um mercado muito interessante, muito aberto, é um assunto que talvez discutiremos nesse fórum, com presença de todos os grandes produtores, mas também a presença de importadores em forma muito significativa. Hoje a presença do importador, inclusive, é muito grande, né, Maier? Como é que está essa questão do pneu importado hoje no Brasil? Os importadores, isso começou, eu diria, em 2009, se a gente pode localizar, fixar uma data, porque até lá se importavam pneus usados, que depois eram reformados, remanufaturados com risco à segurança do consumidor. Isso foi proibido e se trouxeram, esses mesmos reformadores foram buscar nos mercados asiáticos uma reposição com pneus novos. Então, isso foi num crescente muito grande. E hoje ele ocupa praticamente metade dos pneus de reposição são importados, principalmente da Ásia, e são pneus... tem pneus bons e tem pneus muito ruins. Metade do segmento de reposição? De reposição. Ô, louco, então esses caras incomodam e legal. Claro, se nós fôssemos produzir todos esses veículos, todos esses pneus que a indústria brasileira poderia fornecer, mas tem o fato da elasticidade da renda, que o fator preço é muito importante. Então, por causa do preço e por causa da menor competitividade do produto brasileiro, nós sofremos essa enorme concorrência de produtos que não estão à altura dos produtos brasileiros como qualidade e que, em muitos casos, eu posso dizer, não concorrem lealmente com a indústria nacional. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, já que metade da tua produção também vai para o mercado de reposição, você tem um mercado de reposição que é um negócio muito grande, já que esses caras estão abocanhando uma fatia absurda desse mercado. Não é isso? Qual que é o tamanho desse mercado? Você tem algum número só para ilustrar isso? Por volta de 30 milhões de pneus. 30 milhões é o que você está atendendo hoje, você como indústria nacional. Não é isso? E outros 30 milhões vêm da importação. Outros 30 milhões vêm da importação. Ô, louco, então você tem um mercado de reposição que representa mais ou menos 60 milhões. Ou seja, vocês teriam então uma indústria que poderia crescer ainda mais no Brasil, é isso? Sim, obviamente sim. As regras de mercados, sendo as mesmas entre nós e os importadores, potencialmente para nós tem uma possibilidade de crescer bastante. Obviamente a ANIP tem atuado muito nos últimos meses nesse setor, Alberto que deve falar, mas tem vários processos de antidumping, de pedidos de preços mínimos de entrada dos produtos, de controles na alfândega, e esta talvez a parte mais importante, adiantando um assunto
do nosso setor, de qualidade e de segurança do produto, que talvez é a parte mais relevante para o consumidor final, porque não é só preço, mas é segurança. E esse é um setor que, falando de investimentos para os próximos anos, além de investir em produção, além de investir em fábricas, é um setor que vai trabalhar para sair todos juntos com etiqueta, como na Europa existe, em outros mercados, que certifica a qualidade de um pneu. Sim. E vocês vão ter que investir junto com as montadoras, inclusive. Temos que investir. Você teoricamente, você tem uma indústria brasileira crescendo hoje, você tem uma indústria brasileira adentrando a um patamar de globalização e vocês vão ter que seguir essa indústria nesse esforço, né? Sim, todos nós já temos, não? Nós, a Goodyear, os outros grupos têm esse tipo de método de trabalho nos outros países onde nós trabalhamos. Portanto, não é novidade nenhuma. Aliás, isso ajuda, porque ajuda as nossas companhias a entenderem melhor, em termos de novas leis, como ajudar a Inmetro para fazer o processo, como ajudou a Inmetro, porque o processo já terminou, e a etiqueta vai sair em 2017, definitivamente. Vai ser aplicado mas essa é uma parte muito importante porque obrigará as nossas empresas a investir para sair todos com etiqueta e criará também uma novidade para o consumidor que tem um elemento a mais para escolher entre os vários pneus. Sim. Agora, um mercado de 90 milhões de unidades, pelo que você está colocando, isso coloca o Brasil em que posição no mundo? Eu não saberia dizer exatamente, mas... É um dos maiores do mundo. Temos os Estados Unidos, a Alemanha, a China e eu acho que o Brasil é o quarto mercado do mundo. Então é um mercado muito importante por o tamanho do mercado, mas também o crescimento. Os veículos já não são todos veículos pequenos, mas são muito mais veículos grandes. E isso é importante para nós, porque veículos grandes, veículos modernos, veículos de tecnologia maior, precisam também de pneus que traz um valor agregado maior. De valor agregado. É um produto com valor agregado maior. Exato, e por isso o mercado brasileiro é um mercado muito importante, não somente de maneira quantitativa, mas de maneira qualitativa também. Agora, antigamente, eu falo há 10 anos atrás, né, o mercado de reposição para as fábricas era mais importante do que o mercado OI. Como é que é essa composição hoje? Eu lembro, por exemplo, na época que o Fortunato era presidente da Goodyear, né? Eu, no almoço com ele, teve uma vez que ele falava assim, quando uma montadora entra em greve, eu torço para eles esquecerem de me avisar quando ela volta a produzir. Porque assim eu tenho mais dias para mandar pneu para o mercado de reposição. Como é que é ambos mercados são muito importantes, fazem parte da nossa indústria e por isso são muito importantes. Agora, se vendemos um pneu para equipamento original, vendemos 3, 4 ou 5 vezes o pneu para reposicionamento. Então, é um mercado diferente com sua própria dinâmica e muito importante para nós também. Agora, o Brasil está realmente adentrando um novo patamar, nós acabamos de colocar isso, e as projeções das montadoras indicam que a gente pode, dentro de alguns anos, chegar a uma produção de 5 milhões de unidades, um mercado parecido, o que vai representar um mercado de reposição maior e um mercado OI ainda maior. Eu queria saber se vocês concordam com esta projeção da indústria e se a indústria de vocês está preparada para poder atender a um mercado tanto de reposição como uma indústria automotiva desse tamanho no Brasil. Mas isso é um assunto para a gente conversar no próximo bloco, ok? Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Chegou o novo Citroën C3. Troy Green. Novo Citroën C3. É muito mais C3. Citroën Creative Technology.
Olá, bem-vindos novamente a este nosso Fórum Autodata, hoje discutindo esta importante indústria de pneus, um dos mais tradicionais segmentos dessa nossa indústria automotiva. Quando fechamos o último bloco, colocávamos que a indústria automotiva brasileira deve iniciar agora uma nova onda de crescimento, talvez mais importante do que aquela que vivenciamos ali na década de 90. Eu queria saber, e que deve talvez, com projeções de quase 5 bilhões de produção e um mercado interno muito parecido com isso, né? O mercado interno também projetado em torno de 5 milhões, que deve aumentar de forma substancial, inclusive, o potencial de mercado de reposição. Eu queria saber como é que vocês veem esse futuro do Brasil, se vocês concordam com esses números, se vocês também trabalham com esse potencial, se sim, se a indústria de vocês hoje já está preparada para atender um mercado desse tamanho. Eu só queria, assim, para começar, dizer que os dados que nós trabalhamos, eles partem dos dados do Inovar Alto, sim, que foi feito na Anfávia, né? E talvez nós consideramos que o Brasil vai atingir os 5 milhões de pneus, efetivamente, talvez não no mesmo tempo que é previsto pelo Inovar Alto, talvez em alguns anos de unidades de veículos. De unidades de veículos, talvez num período um pouquinho mais longo. Mas certamente até o fim, a previsão nossa é que até o fim da década o Brasil esteja produzindo e vendendo 5 milhões. Você trabalha ali com 2020. Isso. Tá. Vocês concordam com essa previsão, 2020? O mercado brasileiro é um mercado que teve um crescimento muito alto no passado e as indústrias automobilísticas estão fazendo investimentos importantes também. Então, achamos que isso vai continuar. E nós também, a nossa empresa, está fazendo investimentos importantes para estar preparado ao crescimento futuro, e não somente o crescimento do número dos pneus, também a qualidade dos pneus, a performance dos pneus no futuro. Ou seja, em desenvolvimento de produto, você está me dizendo, né? Também, tá. Sim. E Pirelli, concorda com esse número? Sim, concordamos. Um montante de investimentos das montadoras, mais de 70 bilhões nos próximos anos, é um valor muito relevante e que vai nessa direção. Portanto, todos os nossos planos consideram esse número. Nós achamos que a capacidade do país existe, vai aumentar porque tem um novo concorrente internacional que vai entrar com nova fábrica. Um dos nossos concorrentes lançou uma nova fábrica o ano passado. A Pirelli está preparada e internamente, por exemplo, a nossa decisão foi de dedicar a fábrica mexicana da Pirelli ao mercado dos Estados Unidos. Esse mercado era servido pela fábrica de Feira de Santana até agora. Portanto, no futuro nós vamos liberar a produção da Bahia pelo mercado interno, com um conceito muito local for local. Ou seja, uma estratégia de gestão. E é como se fosse uma nova fábrica em termos de produção, só através de uma locação diferente da produção interna na América Latina. E, portanto, é um mercado promissor, onde o que será mais relevante serão as regras. Portanto, o papel da ANIP é fundamental, porque é fundamental que as regras do setor sejam regras onde a competição entre os produtores locais, como nós somos, e os importadores, sejam regras de mercado. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Maia. As montadoras também têm importado pneu, não é só o mercado de reposição, né? Como é que está essa questão do pneu importado também para a OI hoje, hein? Mas é muito, muito pequeno. Nós acreditamos que com as fábricas que estão se instalando, as novas fábricas que estão se instalando, elas precisam alcançar um nível de índice de nacionalização alto. E o pneu, sem dúvida, joga muito nisso. Então,
Não se acredita que essas novas fábricas vão trazer pneus, mesmo que seria um gasto de logística, de estoque e tudo mais, que não tem muito sentido. Então, aquilo que nós temos que trabalhar é para atender essa indústria, ter os pneus que ela requer. Ok, ou seja, foi uma questão conjuntural, teoricamente, essa questão de pneus importados agora durante um tempo, é isso? Sim, alguns até pode continuar, tem algumas empresas brasileiras que fabricam aqui no Brasil, que têm uma quantidade de peças produzidas no Brasil muito alta. Então elas podem dispor de importar alguma coisa que dê um resultado muito bom em termos de custos. Então isso se justifica quando o câmbio é de alguma determinada maneira e não de outro. Então, até porque pela questão atual do câmbio também, eu acho que deixou de ser, talvez tenha deixado de ser interessante também, né? Provavelmente. Também deve ter invertido essa conta também nesse aspecto. Vamos falar um pouco em termos de parceria de desenvolvimento de produtos, que foi um aspecto que o Kim abordou agora há pouco tempo, né? Com esse crescimento da indústria, né, o Brasil agora também está adentrando em um outro patamar de desenvolvimento de produto, né? O Brasil está sendo elevado a um outro patamar dentro da indústria, a um outro patamar de globalização de produto. Ou seja, os produtos globalizados estão chegando ao Brasil hoje e, com isso, vai ser necessário uma aproximação maior da indústria, dos fornecedores, né, em termos de engenharia e desenvolvimento de produtos, para trazer também esses produtos os seus produtos globalizados para participar desses novos veículos que vão começar a ser fabricados aqui. Tudo isso é um pouco complicado, vamos chamar assim, ainda com o tal de Inovar Alto, que prevê ainda um aumento do índice de nacionalização de produtos pelo acordo que foi feito no ano passado. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês estão se preparando em relação a isso? Vocês já estão trabalhando com as montadoras em relação ao desenvolvimento de produtos? Como é que está essa conversa hoje com as montadoras? Eu diria que Goodyear é uma empresa global desde muito tempo, então conhecemos bem quase todos os países do mundo e conhecemos os clientes e também os requerimentos dos clientes e dos montadoras. E temos produtos, mas para mim o mais importante é realmente ter produtos que dão satisfação aos clientes. E todos os países, todas as condições de serviços não são iguais. Então, conhecemos muito bem o Brasil e estamos desenvolvendo produtos, pneus que têm a performance, o rendimento, a satisfação melhor para o consumidor brasileiro. Na Pirelli, como é que funciona? Duas coisas. Em termos de investimento do grupo na área R&D, que significa desenvolvimento de produto, sem dar números da nossa área América Latina, o grupo investe cerca de 3% do faturamento, que são quase 180 milhões de euro por ano em desenvolvimento de produto. Esse é um número oficial no mundo. Na América Latina, e sobretudo no Brasil, nós temos como Pirelli uma forte área de pesquisa e desenvolvimento. É um unicum dentro do grupo, porque geralmente fica quase tudo concentrado no headquarter dessas grandes multinacionais. Nós temos uma área forte, sobretudo por um motivo, que a Pirelli nesse país, no Brasil, tem uma gama de produto única que não tem em outras regiões. Temos pneus agro, moto, de caminhão, de carro. Então, é uma gama de produto onde nós cuidamos, por exemplo, a área agro, toda a área de R&D aqui, e na área de caminhões e também de carro, tem alguns produtos onde a atividade é feita aqui. Com referência aos clientes montadoras, como quem falou, o trabalho com as montadoras é fundamental porque as homologações são a fase onde as nossas empresas definem a qualidade, o nível do produto junto com as montadoras
de forma sempre mais sofisticada. E essa é uma parte do trabalho onde o nosso grupo tem que dedicar muitos esforços e atenção, porque é a área onde define o produto do futuro e a satisfação do cliente no futuro. É um trabalho feito muito juntos. Sim. Agora, você falou de características brasileiras, né? Que a característica da nossa utilização, do nosso chão é diferente de uma característica europeia ou americana. Como é que funciona essa adaptação? Vocês têm laboratórios aqui, vocês têm engenheiros aqui? Como é que funciona esse tipo de tropicalização do produto no caso do pneu? Sim, temos desenvolvimento da tecnologia, a pesquisa, isso é global. Mas depois o que fazemos para desenvolver os produtos, os pneus, são mais específicos. E temos engenheiros aqui e temos também uma pista de prova muito moderna aqui para realmente testar nossos produtos antes de vender os produtos aos clientes. Desta maneira, realmente podemos garantizar que os produtos têm a melhor qualidade e o melhor rendimento para nossos clientes. E a Pirelli? Nós também temos pista de prova, onde nós fazemos todos os nossos testes. E talvez um exemplo interessante, quando falamos de pneu, falamos de um produto com muitos insumos. Aliás, interessante falar dos insumos com relação às alíquotas de importações. E, por exemplo, um dos insumos é a silica. Silica, aqui no Brasil, nós temos uma fábrica em Santa Catarina para produzir a silica através da casca de arroz, que é diferente do método tradicional da areia, e nós chamamos de um produto verde. E é um patent, uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, extremamente interessante, que contribui muito. De um lado, a tropicalização do produto, como você falou. Ou seja, desenvolvido pelo laboratório. Exatamente, desenvolvido aqui em Santa Catarina. É um patent, tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, que é muito interessante, porque queimar areia é uma coisa e casca de arroz uma outra. Então, essas são, esse particularmente é um exemplo com referência a um insumo, mas o mix do produto, de como é feito, é lá que acontece a tropicalização. Os modelos, os nossos modelos são quase todos mercados. Agora, vocês têm um produto que eu diria que questão de meio ambiente é difícil, né? Vocês têm um aspecto de reciclagem que é importante dentro da indústria de vocês. Como é que funciona? Existe uma legislação, inclusive, toda em torno disso, né? Como é que está funcionando isso hoje? Nós começamos antes da lei de resíduos sólidos, né? Porque é efetivamente um problema. E os fabricantes eles se organizaram através de um braço da NIP, que chama-se Reciclanip, e nós formamos uma rede de pontos de coleta, que hoje chegam a 808 pontos no Brasil todo, onde são coletados os pneus, isso respeitando a lei que cada município de mais de 100 mil habitantes deve ter, e depois nós juntamos municípios e fazemos um município central que recolhe os pneus dos outros. E isso é de responsabilidade dos fabricantes, como dos importadores, mas no nosso caso dos fabricantes. É um esforço setorial. É um esforço setorial, onde nós temos talvez uma das melhores logísticas reversas que tem no Brasil. E isso custa muito aos fabricantes. Os fabricantes esse ano vão gastar mais de 80 milhões de reais só nessa logística. Então, isso é uma coisa que nem todos os importadores fazem, e criando um passivo ambiental forte, e aqui que as condições de competição não são iguais, né? Porque além de criarem um passivo ambiental que é perigoso para a saúde, etc., ainda não tem esse custo que o fabricante tem. E é alguma coisa que está funcionando bem, e nós estamos desenvolvendo outros tipos de utilização do pneu para achar novas destinações para ele. É isso que eu ia perguntar. O que se faz com esse monte de carcaça depois? Olha, mais de 60%
vai para a indústria cimenteira. Então, alimenta as caldeiras das cimenteiras, tanto como pneus inteiros, como pneus cortados ou granulados. E outra parte, em vez, vamos dizer, a mais poética, os outros 33% vão para a indústria tanto de solados de borracha, na indústria de calçados, ou para fazer grama sintética, quadras poliesportivas. E um ponto importante, que eu acho que no Brasil se pode desenvolver muito mais, é aquele de usar a borracha asfáltica para fazer as rodovias. Né? Hoje ainda é bastante pouco usado e traz vantagens enormes, tanto vantagens como em conservação das estradas, que são muito mais duráveis, quanto de ruído, quanto de estabilidade. Então, tem vantagens muito grandes. Isso é um bom exemplo do que cuidamos muito nossa indústria do meio ambiente, não é somente quando os pneus são usados, mas também durante a vida do pneu e também a produção. Então, realmente é uma boa ilustração da importância do meio ambiente para nós. Ainda bem, né? Essa indústria, pelo menos, é uma indústria que tem esse tipo de preocupação. Não, né? é absolutamente consciente. Aquilo que é que não é compartilhado por todos os atores. Porque é um produto difícil, né? É um produto que é realmente um produto muito difícil, né? Então, isso é realmente uma grande curiosidade que todo mundo tem, né? O que faz com essa carcaça depois? Né? É realmente uma preocupação muito interessante essa. Eu queria entrar agora no aspecto competitividade. Eu sei que, por exemplo, a ANIP está conversando com o governo para conversar com relação à competitividade na questão do futuro, para vocês poderem melhorar, por exemplo, essa questão da como é que eu faço para competir com esses importadores, né? Até para melhorar a questão de como é que eu faço para produzir com melhor qualidade ou com menor custo, com melhor qualidade para os meus trabalhadores e para os meus clientes, etc. Só que isso é um assunto que nós vamos entrar no próximo bloco. Agora nós vamos fazer mais um pequeno intervalo. Tá bom, obrigado. Novo Peugeot 308, agora na versão Turbo THP. E aprovado no teste Gustavo Kirten de performance. Conquiste sua vida com estilo. Olá, bem-vindos novamente ao nosso Fórum Autodata, hoje sobre pneus. Quando fechamos o nosso segundo bloco, falávamos sobre as necessidades da indústria de vocês para que tivéssemos um pouco mais de competitividade, tivéssemos um pouco mais de força no futuro. Eu sei, por exemplo, que vocês estão prestes a levar um estudo ao governo nesse sentido, uma espécie de inovar pneus. Como é que vai funcionar essa história? Num rápido resumo, o que é esse estudo que vocês estão levando para o governo? Eu posso dizer que é tentar devolver competitividade que foi perdida ao longo do tempo pela indústria de pneus. Né? Então, isso passa por problemas fiscais. Por exemplo, nós pagamos PIS/COFINS para destruir o pneu. Quer dizer, o pneu já tem um PIS/COFINS quando você compra ele. Quando o consumidor compra, já tem um PIS/COFINS dele. E depois se paga de novo quando você vai destruir o pneu. Quer dizer, então, se não tem uma política para... Peraí, na hora que você recicla o pneu, você paga de novo? Pago de novo. Sim. Não tem sentido. Não, absolutamente não tem sentido e isso está sendo solicitado. Isso serve para toda a cadeia, porque inclusive para você criar novas opções de reciclagem e criar uma nova matéria-prima, que aí sim ela vai pagar PIS/COFINS, então toda a cadeia da reciclagem deveria ser isenta. E essa seria a maneira de nós conseguirmos baratear o custo de uma nova matéria-prima que sai do pneu reciclado. Tá. E depois tem outras coisas, como os impostos de importação. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil nós estamos importando 70% a 75% da borracha natural que é usada no pneu. E isso é uma coisa muito engraçada. A gente não é o maior produtor de borracha natural do mundo. Eu aprendi isso na escola. É longe de ser... é longe de ser o maior produtor. Os grandes países... A
A Hevia brasiliensis, ela foi roubada dos ingleses, isso no fim do século passado, no fim do século XIX, e foi levada para a Ásia, para as colônias britânicas, e onde ela se desenvolveu muito bem. E os grandes mercados de borracha são a Malásia, a Indonésia, Vietnã, hoje mais modernamente, Costa do Marfim, que tem um programa de desenvolvimento bem estruturado de plantação de borracha. Então, são todos aspectos que nós deveríamos melhorar para poder ter redução de custos. Ou seja, a gente é o quarto ou quinto maior produtor de pneus, tem aqui as 4 ou 5 maiores companhias produtoras de pneus e produzimos 30% da borracha natural que a gente usa aqui. 25 a 30. E uma outra informação que eu também fiquei... Tem uma outra informação que eu também fiquei abismado. O maior estado produtor de borracha natural do Brasil é São Paulo, não é mais o Amazonas. Então, São Paulo fornece 54% em média de toda a borracha do Brasil. Deixa eu te fazer ainda uma pergunta em cima dessa história também desse entre aspas, inovar alto. Tecnologia. Por exemplo, o pneu ele pode ter um componente importante nessa questão de energia. Claro, Então, economia energética, como é que essa eficiência energética. Vocês estão levando alguma proposta nesse sentido também para o governo? Eu diria específica de economia energética não, porque é ligada à indústria automobilística. A indústria de pneus ela é muito ligada à indústria de automobilística. Então, os requisitos que a indústria, que o pneu vai ter, dependem daquilo que a indústria automobilística quer, e é um desenvolvimento feito a duas mãos. É feito pelo produtor, pelo fabricante de pneus, junto com a montadora. Pode ser, a montadora pode ser beneficiada através de um pneu que ajuda, por exemplo, a reduzir a poluição até 25%, mas o produtor de pneu não vai ser beneficiado do projeto Inovar Alto. O que é um pneu que ajuda a reduzir a poluição em 25%? É um pneu que, através da redução da rolling resistance e de outras variáveis do pneu, faz assim que o consumo de gasolina é muito menor do que um outro pneu que não tem as mesmas características. Ou seja, vocês estão trabalhando nisso junto com a indústria automotiva? Nós estamos trabalhando isso nas nossas R&D e contemporaneamente junto com as nossas Isso é o chamado pneu nossos verde? clientes. É o que é conhecido como pneu verde ou não? Sim, não necessariamente, não necessariamente, é outra definição. Mas é a característica do pneu. Pneu verde é porque inclui alguns insumos, algumas características do pneu e também pelo efeito no ambiente. Mas não necessariamente é isso. Ok, mas hoje vocês já estão trabalhando esse tipo de pneu junto com a montadora para ajudá-los nesse esforço de obter um maior rendimento energético do próprio veículo. Absolutamente. Assim. Ok. Agora, que outro tipo de reivindicação vocês estão levando nesse sentido de você poder competir, por exemplo, com esses importadores, né? Porque, pelo que você me fala, esses caras acabam entrando com poder de competição maior do que você tem hoje. Por exemplo, um maior controle que a reciclagem vai ser feita pelo importador. Então, ou através de, não sei, uma taxa ambiental ou alguma coisa assim para que ele entre aqui. Nós usamos todos os mecanismos de proteção comercial disponíveis. Então, antidumping e tudo aquilo que era possível nós fizemos. Eles não têm que respeitar isso? Eles têm que respeitar. Tem também. Só que a fiscalização é falha, então todos esses aspectos nós estamos correndo atrás, né, para que a fiscalização seja mais eficaz, seja efetiva, e tanto nos portos, na importação mesmo. Que tudo isso acaba refletindo em custo no final das contas. Né? Claro, ou acaba nos nossos pontos de coleta. Nós não somos nós temos um custo adicional em cima disso. Se acabarem nos pontos de coleta, que aí já é bom para o país, poderiam acabar em outros lugares que são prejudiciais. Que outro tipo de problema, por exemplo, vocês
Eu imagino que a maior parte dos insumos que vocês usam são importados hoje, né? 70%. 70% dos insumos são importados, né? Que tipo de ajuda vocês poderiam ter hoje do governo para ganhar um pouco mais de competitividade no país? Por exemplo, imposto de importação. Porque hoje se paga imposto de importação. Eu vou dar um exemplo de um molde. Um molde que na indústria de pneus é importantíssimo, porque um molde faz tantos pneus. Sim. Depois ele tem que ser refeito. É uma tecnologia muito sofisticada que não tem no Brasil. E que todos compram um monte de moldes que são importados e tem uma alta taxa de importação, que é ridículo, porque está só inflacionando o preço do pneu. O outro insumo, por exemplo, a borracha sintética, onde tem um só produtor no Brasil, monopolista praticamente, e as nossas empresas, de novo, pagam a alíquota de importação em cima das importações no exterior. Do exterior, que não faz muito sentido quando tem um produtor só, que vira monopolista vis-à-vis as nossas empresas. Tem vários aspectos. Eu acho que, além disso, um aspecto muito importante em termos de custo Brasil, de competitividade das nossas empresas, e aí não falamos só da nossa indústria, é sobretudo o custo de mão de obra, que se reflete, aliás, numa outra variável, que é a capacidade da nossa indústria de ser competitiva na exportação. Porque o Brasil tem como possibilidade de ser um player de mercado forte na América Latina com uma vocação de exportação. Que hoje não é, né? Olha, se você olhar os números de aumento do PIB e aumento do salário mínimo dos últimos 20 anos, você repara que os números quase sempre andam juntos até 2008, 2009. Aí se abre uma pista grande, o salário continuando a subir e o PIB que não cresce mais no mesmo patamar. Sobretudo, pense, por exemplo, que todas as nossas empresas, e vou repetindo, não é só o nosso setor, mas os outros setores, alguns pior que nós, tiveram um aumento médio do custo salarial nesse ano de 8%. O ano passado, a nossa indústria perdeu 3% de PIB. A indústria brasileira perdeu 3%. E o PIB do país, incluindo serviços, cresceu menos de 2%. Esse ano vai ser a mesma coisa. E, obviamente, esse tipo de abertura que está acontecendo, de divario entre crescimento e custo, atrapalha as nossas empresas, internamente e externamente. Sobretudo internamente, hoje que 70% dos insumos são importados, que significa que as nossas empresas têm um efeito dólar impressionante. Outro ponto importante é como a indústria automobilística está crescendo, temos que crescer também e investir. Sim. E não são somente os moldes, como disse Maia, mas também todo o equipamento moderno que precisamos para modernizar nossas fábricas são importadas e lá também seria bom reduzir os custos de importação para justamente apoiar e ajudar a modernização e ampliação da indústria local. Essa questão do investimento é uma questão interessante. Como é que as matrizes de vocês hoje veem necessidades de investimento no Brasil hoje? Sim, o mercado, como eu disse antes, é um mercado muito importante e já estamos investindo, mas temos planos para investir mais. E por isso é importante ter coisas como já falamos, para que seja uma coisa mais fácil para ajudar e apoiar a indústria para que podemos produzir os pneus aqui no Brasil. Lá na nossa belíssima Itália, como é que funciona isso hoje? A Latinoamérica representa mais de 35% dentro da Pirelli, portanto é estratégico, é muito relevante. Já falei, somos market leader, portanto
o olho do acionista é um olho que tem em consideração tudo isso. Obviamente, o que nós precisamos, sabendo que o mercado vai crescer, começamos discutindo, não, de como vai crescer o mercado dos automóveis, montadoras. Não falamos do crescimento da reposição, mas obviamente vai crescer junto. E, portanto, é fácil dizer que é um mercado que precisa de investimentos e o nosso grupo vai dedicar os investimentos necessários, mas contemporaneamente voltamos sempre ao mesmo assunto, que é preciso ter regras certas, regras que não mudam, e regras que permitem às nossas empresas de investir sabendo qual é não é o retorno, que é impossível, mas o percurso que as nossas empresas e os nossos empregados e todo mundo que trabalha na Pirelli vai seguir nos próximos anos. Uhum. Como é que é essa indústria hoje em termos de utilização de mão de obra? Quantas pessoas essa indústria emprega hoje, Maia? 26 mil pessoas, 26 mil como pessoas, empregos, né? Diretos. Ou seja, é um emprego intensivo. Intensivo. Né? É o tipo de indústria que tem uma mão de obra intensiva. Ok. E não é somente a mão de obra dentro das fábricas, mas também precisamos de pessoas, de funcionários muito bem educados, e por isso a educação é uma coisa muito importante também para nós, porque precisamos de pessoas, de funcionários com uma experiência, com uma muita boa educação para ter sucesso no futuro. Não somente aqui no Brasil, mas queremos também exportar, e por isso é muito importante. Ok. Senhores, acho que estamos esgotando aqui o nosso tema, estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Eu queria agora abrir as nossas câmeras para as considerações finais dos senhores, uma mensagem aos nossos web espectadores, começando aqui pela mensagem da ANIP, do nosso Alberto Maia. Bom, nós acreditamos que a indústria é muito importante. Ela tem o pneu em si, ele faz parte da cadeia automotiva, mas você não pode imaginar um carro sem pneus, né? Então, ele tem uma importância e ele deveria ter uma política própria para que nós tivéssemos uma posição efetivamente de liderança aqui no mercado. Então, estamos trabalhando para ver de dar condições melhores para os fabricantes, inclusive para ter essa oportunidade da exportação, né? Não só do atendimento ao mercado interno, que deve crescer, como nós falamos antes, mas também junto ao mercado externo, principalmente aqui na América Latina. Uhum. Sim. Sim, o mercado do pneu é muito importante para o nosso mercado brasileiro, é um mercado muito importante com um futuro grande no mundo. Então, queremos ter sucesso e por isso precisamos de todas as coisas que mencionamos hoje para ter sucesso no futuro. Dalpino? Mesmo. Muito sucesso Autodata. Obrigado. Senhores, foi uma excelente oportunidade. Eu queria agradecer novamente a chance que vocês nos deram de ter reunido aqui uma parte tão tradicional da nossa indústria. Espero reencontrá-los numa próxima oportunidade. Até a próxima.